Me parece que a coisa mais difícil nesse processo é fazer o elo entre o 8 de janeiro e a trama do golpe de Estado. Porque eu mergulhei, confesso, com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial chamada NotebookLM do Google, eu mergulhei nas quase 900 páginas do relatório final da Polícia Federal e é bem inacreditável a quantidade de elementos reforçados por depoimento de um comandante do Exército, depoimento de um comandante da Aeronáutica, né? Quer dizer, não só existem documentos, não só existe uma trilha de provas, como você tem depoimentos que são depoimentos com imenso peso, eu imagino, nesse processo. Então, fica muito claro que, ao perder a eleição, Jair Bolsonaro, enquanto ainda presidente da República, tentou, de fato, organizar um plano de golpe de Estado. A gente tem muito detalhe a respeito de como que esse golpe de Estado se daria. Agora, era um golpe que precisava ser dado pelas Forças Armadas. E quando a gente está falando de Forças Armadas, a gente está falando de Exército. Porque é quem tem tanque, é quem tem soldado que não acaba mais. Golpe de Estado, Marinha e Aeronáutica são sempre personagens secundárias. No momento em que um número suficiente de generais resistiu dentro do alto comando do Exército, não havendo esse apoio, o ex-presidente desistiu, foi para a Flórida e tudo mais. Aí a gente tem esse acontecimento no 8 de janeiro, que é um levante da turba, que obviamente foi incitado, e temos elementos para dizer que tinha um quê de planejamento ali, porque, afinal de contas, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal retirou a PM, e o Exército, o batalhão do Exército, que deveria dar apoio, oferecer segurança ao Palácio do Planalto, se ausentou e, naquele momento, pôde haver a depredação do prédio do Congresso Nacional, do Palácio do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Agora, o elo de ligação entre o 8 de janeiro e a tentativa e a organização, o planejamento de um golpe de Estado entre novembro e dezembro de 2022 não me parece tão claro. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa peça, dessa ligação? Eu concordo. Eu concordo que a liderança do 8 de janeiro parece bastante incerta. Né? A gente tem lá o áudios falando da turma do agro, né? Que seria o patrocinador disso. Né? Mas é por isso, Pedro, que há muito tempo que eu venho falando sobre isso, eu tenho insistido muito de que, para mim, o golpe, a tentativa de golpe, não foi o 8 de janeiro. Ou não foi apenas o 8 de janeiro. Para mim, o 8 de janeiro foi a terceira, ou quarta, quinta, o plano F deles. Né? Para mim, quando o Bolsonaro vira para o Freire Gomes e fala, vamos fazer, e ele fala, presidente, se o senhor continuar isso, eu vou te prender, está caracterizado o crime do Código Penal. Porque bastava ele dizer, pois não, que no minuto seguinte a tropa estava na rua, o golpe estava consumado. Né? Não haveria quem resistisse a essa força. Né? Do ponto de vista prático, Pedro, pode acontecer se a digital do Bolsonaro. Agora, também quero fazer trabalhar um pouco com o seguinte cenário. Ok, não vamos conseguir provar que o Bolsonaro determinou o 8 de janeiro. Né? Mas veja só, ninguém faria o 8 de janeiro sem a ciência do Bolsonaro. Se não por outro motivo, para colher os louros políticos, os louros pessoais, de ter feito isso, nem que seja para ficar bem com o mito, né? E honestamente, não faria sentido fazer todo esse movimento sem você ter a confirmação do outro lado que, dando certo, ele assumiria. Ele é tão covarde
que talvez dissesse, não, depois isso não vai dar certo, a comunidade internacional, um dia eu vou ser responsabilizado por isso. Conjecturando, né? Então, quer dizer, é possível, né, se fazer uma ligação do Bolsonaro a este fato pela omissão, né? Ou seja, ele tendo tomado ciência de que isso ia acontecer, e, de novo, não tem como, né? O Anderson Torres viaja junto com ele, a PM estava toda... É óbvio que ele sabia, né? Ele não tomou nenhuma providência para se desvincular publicamente disso que fosse. Ele que é tão verborrágico, fala tanta abobrinha o tempo todo. Bastaria ele mandar um desses lives confusas dele dizendo, olha, temos que aceitar, tem que ser nas 4 linhas, alguma coisa que desmobilizasse um pouco. Né? E ele não exerceu essa possibilidade. Né? Então, de novo, vamos ver o que a instrução, né, processual vai trazer, mas se não foi ele que determinou, ele também não agiu para impedir. E com a ascensão moral que ele tem, ou imoral que ele tem sobre essas pessoas, ele teria uma chance razoável de ter impedido o 8 de janeiro. Se o comando viesse claramente dele, me parece que a turba ia acompanhar. Deixa eu insistir um pouco nesse ponto, professor, mas é para ter uma noção, compreender melhor um pouco como é que funciona o sistema de justiça no Brasil. Sim. Tudo que o senhor falou agora me parece muito claro. Eu acho que existe um razoável consenso para todo mundo que está prestando atenção nesse caso, nessa investigação, de que a intenção do 8 de janeiro era criar uma situação tal que levasse a uma garantia da lei e da ordem decretada pelo presidente Lula, que pusesse as Forças Armadas no comando da segurança do Distrito Federal, e a partir dali haveria oportunidade de se dar um golpe militar enfim, a gente já viveu golpes o suficiente na história para saber como que o processo acontece quando você tem aquele momento de virada. Como o governo federal optou por fazer uma intervenção na Polícia Militar de Brasília e assumir o governo, e não houve essa oportunidade, e a PM, é bom dizer, aliás, o que é mais um indício de que havia ordens para a PM não intervir, foi no segundo que o Ricardo Capelli assumiu a Polícia Militar de Brasília, naqueles segundos, no instante seguinte, a polícia já começou a atirar. As pessoas, quer dizer, era simplesmente uma questão de alguém dar uma ordem. A dinâmica da coisa deixa isso muito claro. Essa estrutura que o senhor sugeriu, é óbvio que o Bolsonaro estava junto. O fato de Anderson Torres viajar no dia anterior para os Estados Unidos já é indício de que ele foi esperar junto com o Bolsonaro. Todos os indícios, a ligação para mim é clara. Agora, isto é o suficiente lá no Supremo Tribunal Federal para... O sistema jurídico brasileiro permite uma condenação nessa circunstância, nesse caso, por conta do encadeamento lógico dessa cadeia? Porque o que a gente está fazendo aqui é um encadeamento lógico, apenas um encadeamento lógico, e me parece bastante lógico e bastante sustentável. Mas não tem o papelzinho ali com alguém dando uma ordem para, né? Deixa eu aproveitar Diga. Deixa eu aproveitar, porque a questão que eu tenho vai nessa mesma linha. Um dos argumentos de quem, enfim, é contra tudo isso que está acontecendo, que o Bolsonaro está sendo um grande injustiçado, é que o simples fato de planejar um golpe não seria o suficiente para que ele fosse condenado, né? Ou sequer processado. Queria saber, então, se juridicamente, sim, é o suficiente para que ele seja processado e condenado. Claro. Vamos de trás para frente, tá? Realmente, as pessoas têm a expectativa de que a prova seja, né, o que no popular se chama o batom na cueca. Nem sempre é assim. Né? O Código de Processo Penal permite o uso das provas ditas indiciárias, né? Que é quando você tem um conjunto de indícios que tornam provável aquele evento, e aí
não se conseguiu oferecer uma explicação mais plausível, né? E assim, para dar o exemplo mais didático possível, para fugir ao máximo do juridiquês, vamos pensar no caso do goleiro Bruno. O goleiro Bruno foi condenado pelo assassinato daquela moça. Eu sou o rei de trocar o nome, Elisa Samúdio, talvez? Elisa Samúdio. Isso. O corpo nunca foi achado. Agora, houve uma concatenação lógica que apontava que a única saída, a única explicação possível teria sido o homicídio pelo goleiro Bruno, né? Então, esse é o dia a dia do judiciário. Não teria nenhuma inovação que se façam deduções lógico-jurídicas a partir de elementos indiciários, né? Desculpa, Marilisa, a sua pergunta foi uma palavra aqui que eu me perdi. A discussão que a gente tem visto, não só de ontem... Planejar. Sim, desculpa, se o planejamento é suficiente para que essa condenação aconteça. De fato, o mero planejar, né? O que diz o Código Penal? Né? O crime é tentado quando, iniciada a execução do crime, ele não chega às suas consequências por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, tentativa é uma definição jurídica. E o mesmo Código Penal, no artigo 30 ou 31, vai dizer assim, ó, a mera cogitação de crime não é punível se não se dá ao menos a tentativa. Tá? Então, é claro, se um dia deitado na rede o Bolsonaro falasse, nossa, eu podia pegar os kits pretos, matar o Alexandre e tal, isso não é punível. Se ele comentasse isso com a Michelle, isso ainda não seria punível. Se ele comentasse isso no Planalto, isso não teria sido punível. Quando é que começa o marco da punibilidade? Quando ele começa a se movimentar, comandante em chefe das Forças Armadas, presidente da República, rumo a este resultado. Né? O professor Gonê faz muito bem quando ele começa antes a denúncia dele, dizendo, olha, há um longo histórico de desacreditação, né, de descrédito das urnas. Né? Do jeito que o Gonê coloca ali, parece o seguinte, olha, esse sempre foi um as na manga alimentado pelo Bolsonaro para que, se um dia fosse preciso dar mais corpo a isso, ele pudesse fazê-lo. Né? Então, veja o número de ações, desde Anderson Torres, Silvinei Vasquez, tentando impedir o voto no dia das eleições. São todas determinações do presidente. Mas tá bom, Davi, nós não temos nada disso. Né? Nós temos o Freire Gomes dizendo, ele me mandou seguir. Ora, que planejamento é esse? Planejamento nesse sentido é só o que nunca saiu do papel, da conversa, da cogitação. Né? Então, é claro, eu não quero aqui, de maneira nenhuma, esvaziar o labor da defesa. Eu sou advogado, eu faço defesa, não se trata disso. Né? Agora, eu como professor, né, se um aluno me perguntar se isso é planejamento ou é execução, a resposta é isso é início de execução. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Desde 2021, segundo a denúncia, né, professor? Agora, eu queria também trazer algumas perguntas aqui da nossa audiência, porque no início da entrevista você falava em um cuidado com a linguagem do Procurador-Geral da República e em utilizar uma linguagem não espetaculosa, como a gente já viu em outros processos, em outras operações anteriores. E aí eu acho que muito por causa, principalmente, de algumas anulações de condenações da Lava Jato, por exemplo, por causa de erros cometidos pelo Judiciário, a nossa audiência traz algumas questões aqui. Por exemplo, a Tatiana Salles traz uma pergunta que a gente já respondeu aqui no Central algumas vezes, mas é uma dúvida que sempre aparece em relação a uma declaração do ministro Alexandre de Moraes, uma necessidade dele se declarar impedido, porque ele era um dos alvos dessa tentativa de golpe, né? Ele, na Operação Punhal Verde Amarelo, ele seria uma das vítimas. O Jefferson Martins também escreve pra gente, ele diz, pode até ter tido uma tentativa de golpe, mas os réus sendo julgados direto na última instância, isso pode comprometer a narrativa de justiça e dar munição para o Bolsonaro. Então, eu queria juntar essas duas perguntas para saber o que o Judiciário precisa fazer, quais são os cuidados que precisam ser tomados nessa próxima fase do processo, nesse julgamento,
para que a gente não tenha revisões posteriores ou para que isso não seja usado politicamente para dizer que os processos não foram justos, não foram legítimos, enfim, o que acontece daqui para frente, como é que o judiciário precisa se comportar diante disso? Honestamente, não tem solução para isso. Né? Uma vez por semana, alguém suscita a conversa de que nazismo era de esquerda. Né? A Covid não existiu, ivermectina mata a Covid. Nós vamos ter que, em algum momento, aceitar que na pós-verdade não existe imunidade para isso. Haja o que houver, né? Ou fosse qual fosse o caminho, esse tipo de discurso mentiroso ia ser colocado, ia ser regimentado, ia ser patrocinado, como será? Né? Eu não sei o quantas pessoas já tomaram notícia de um anúncio do governo Trump, que por meio de uma empresa do Trump, eles vão processar o Alexandre de Moraes num tribunal na Flórida por, sei lá, exercer jurisdição nos Estados Unidos, enfim. Veja, eu acho que não existe solução do que não decorra que isso não deva ser, pelo menos, considerado. Tá? E aí eu apontaria duas coisas. Uma seria bastante importante, seria simbolicamente importante, uma decisão unânime. Ao menos uma decisão unânime para condenar. Talvez possa haver uma divergência da quantidade de pena, mas pelo menos o recado de que, olha, aconteceu, isso é punível. Né? Isso ajudaria. E dois, que houvesse um esforço ativo muito grande do tribunal em comunicar os porquês da sua decisão. O ministro Barroso ele tem feito um trabalho muito contínuo de tentar tornar as decisões judiciais acessíveis do ponto de vista da linguagem. Né? E é um exercício muito importante. Né? O tribunal tem que saber comunicar o que está decidindo, por que está decidindo. Tá? Agora, as perguntas da Tatiana e do Jefferson, né? Isso. São mais espinhosas. Tá? Eu vou de um lado confirmar a hipótese deles e de outro lado desconfirmar. Tá? Vou mais confundido que ajudar, mas vamos lá. Nós temos um problema de origem. Esses inquéritos, na minha opinião, não poderiam ter tramitado perante o Supremo Tribunal Federal. Né? Eles pegaram uma previsão do regimento dizendo que o STF tem poder de polícia sobre crimes cometidos na corte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o STF poderia ter uma polícia do judiciário como o legislativo tem polícia, como o Senado tem polícia. Só. Essa não é uma regra jurisdicional, essa não é, na minha opinião, uma regra que dá competência para julgar. Agora, esse tema foi discutido, rediscutido, o ministro Celso de Mello tem um voto muito erudito, quem sou eu para discordar do Celso de Mello, e o Supremo decidiu que tinha, sim, competência para isso. Davi, isso é suficiente? Olha, se a gente vai aceitar a Constituição, a gente tem que aceitar a Constituição inteira. E a Constituição diz que a última instância que decide temas judiciais é o Supremo. Então, nós temos que, dentro da vigência da Constituição, aceitar essa premissa como, então, a correta. Tá. Portanto, uma vez superado este problema de competência, aí eu não tenho maiores dificuldades em relação ao ministro Alexandre. Tá? Porque o ataque não era um ataque de um vizinho atirando contra um vizinho por conta de barulho. Não era um caso de amante, não era caso de dívida de droga, não era disputa de futebol. Né? O único motivo de ser o Alexandre era por conta da posição que ele ocupava no Poder Judiciário. E, portanto, é um ataque institucional ao Judiciário. De modo que, analisado dessa maneira, não haveria nenhum tribunal do Brasil idôneo, porque todos eles integrantes do próprio Judiciário. Né? Então, por mais que ele pudesse ser a vítima direta ali, o ataque era à ordem democrática. Bolsonaro não está sendo acusado de tentativa de homicídio. Se fosse tentativa de homicídio, o Alexandre jamais poderia julgar.